estamos, como o pastor Vitor falou, nós temos sido ministrados muito sobre esse tema, generosidade. Confesso para vocês que quando o pastor Cadu falou desse tema, eu pensei assim, generosidade deve ser um tema um pouco curto, né, para ser trabalhado. E, meu Deus, à medida que a gente vai se aprofundando, mergulhando nesse tema, a gente vai vendo que, meu Deus, se pregar um ano inteiro aqui sobre generosidade, nós vamos ter assunto para generosidade aqui por um ano inteiro. Como é lindo esse tema, porque a essência de Deus é aquilo que Deus é. Nós que muitas das vezes temos conceitos errados, baseado naquilo que nós aprendemos, baseado naquilo que nós vivemos, baseado nas culturas que nós vamos aprendendo empiricamente, passando para frente aquelas coisas que a gente aprende, né? Nós aprendemos que Deus, como igual o Gravel contando o testemunho dele aqui ontem disse, nós aprendemos que desde pequeno Deus é um Deus que é um velhinho que tem um cajado e ele fica lá no trono e pronto para nos castigar a qualquer momento. E nós ensinamos isso para as nossas crianças. Quando o menino está fazendo bagunça, falando, faz isso que o papai do céu não gosta. Aí armou uma chuva, está trovejando, falou, o papai do céu está bravo. E nós somos desse jeito, e nós vamos gerando uma cultura de que Deus é um Deus punitivo, de que Deus é um Deus que, se vacilou, o pau vai quebrar. E nós vamos divulgando essa cultura, e ela é totalmente contrário àquilo que Deus tem para nós. E também o contrário também é verdadeiro, quando a gente gera uma cultura de merecimento, onde nós dizemos assim, a lei da recompensa, se você fizer tudo certo, meu filho, no final do ano o papai vai te dar um videogame. Se você fizer tudo certo, eu vou te levar no futebol. Se você tiver... E aí nós vamos gerando uma cultura de que eu preciso fazer para que eu ganhe. E isso não tem nada a ver com a graça generosa de Deus. Muito pelo contrário, se fosse pelo que nós merecemos. Jesus, tem misericórdia. Só o Pai para ter misericórdia de nós. E eu queria hoje compartilhar um texto com vocês. E abrindo um parênteses aqui, nós já temos lá no canal da IMV, no YouTube, 6 ministrações sobre a generosidade de Deus. Então, deixa eu te dar um conselho, faz uma playlist lá. Nós já temos lá 2 do pastor Vitão, temos uma minha, da Paula, do pastor Cadu. Segura aí, quem estava aí domingo passado, a segunda parte daquela ministração do pastor Cadu está vindo aí, então segura, tem muita coisa aí, mas faz uma playlist e vai ouvindo essas ministrações, que Deus tem sido generoso conosco nesses dias. Deus tem revelado e nos ensinado o verdadeiro propósito da generosidade dele. Eu queria hoje que nós abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Por quê? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá no capítulo 20. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 16. Isso mesmo. 20, a partir do verso 1 até o 16, vai falar assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele:
ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Aleluia. Feche o seu olho mais um pouquinho, coloca a mão na sua cabeça e repete comigo assim: Espírito Santo, não é sobre assistir, mas é sobre encontrar um lugar de aprender. É sobre ter um coração ensinável. É isso que eu quero essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Então nós temos aprendido muito sobre generosidade esses dias, né? Nós aprendemos que generosidade é o quê? Ela é uma virtude de quem compartilha a bondade, daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Meu Deus, impossível não comparar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Dá para nós, sem nós merecermos, não levando em consideração até mesmo os interesses dele. O sonho que ele tinha para nós é diferente do que nós, como humanidade, nós alcançamos. Mesmo assim, ele olha para nós generosamente e nos entrega a graça dele, junto com o Filho dele, para nos resgatar. E isso é muito lindo. Nós aprendemos também sobre a gentileza. A gentileza, eu estendo ela a quem está próximo, meu parente, aquele que eu conheço. E o que diferencia a gentileza da generosidade é o quê? O alcance, porque a generosidade, ela vai muito mais além. A generosidade, eu sou com quem eu não conheço, com quem está longe, com quem está perto também. Mas a generosidade, ela tem um alcance maior. O que eu não posso ter? O contrário da generosidade. Te dou 3 segundos para pensar. O que seria o contrário da generosidade? Tic-tac, tic-tac. O contrário da generosidade, sabe o que é? É a ganância. Sabe por quê? A generosidade, nós aprendemos, que eu dou, certo? Sem pensar no meu interesse, eu me dou. A ganância, ela não é apenas eu não dou. Eu penso no meu interesse e não dou. Mas a ganância, além de eu não dar, eu quero o que é seu. Eu não fico satisfeito com aquilo que Deus me deu. E o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O que eu posso ter? Quantas palavras, né? Gentileza, generosidade, ganância. Uma coisa eu posso ter que é parecido, mas não é igual. Fala assim, é parecido, mas não é igual. É a ambição. A ambição é o quê? É o anseio veemente, um anseio forte, determinado, como um objetivo de ter sucesso, uma aspiração, uma pretensão. Eu quero ser um barbeiro melhor, eu quero ser um empresário melhor, eu quero ser um motorista melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor. Eu tenho essa ambição e ela é
saudável, desde que eu esteja com Jesus. Então, eu posso ter. A ganância, não podemos ter. Devemos ficar longe dela. Sabe, a generosidade, eu vi uma tirinha tão interessante e eu gostei desse exemplo de generosidade. Com isso, a gente constrói um entendimento e o Espírito ministra no nosso coração. Certo homem, ele foi pegar um ônibus. Aí quando ele estava entrando no ônibus, o que aconteceu? A porta fechou, o sapato dele ficou agarrado. E aí, o sapato caiu do lado de fora, o ônibus partiu. Quando esse homem viu que o ônibus tinha arrancado, o ônibus tinha ido embora, e o sapato dele tinha ficado, o ônibus indo e o sapato ficando. O que ele fez? Mais que depressa, o pessoal assistindo aquilo, ele foi, pegou o outro pé e jogou pela janela. Aí o pessoal, ai, coisa louca, que isso, esse homem doido, já tinha perdido um, agora ficou sem o outro. Aí perguntaram, ô amigão, olha que legal, Jesus aqui, na parábola, ele pergunta assim, amigo, eu não te faço, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Preste atenção nesse termo, nós vamos voltar lá. Mas alguém perguntou para ele assim, amigão, que isso? Você está louco? Você agarrou o pé, o sapato perdeu, você jogou o outro pela janela. Ah, tem alguns aí que já chegou no resultado. Ele disse assim, rapaz, não tinha como eu recuperar aquele pé que eu perdi. Então, mais do que depressa, eu jogo esse outro aqui pela janela. Sabe por quê? Porque quem achar um com o outro vai fazer um par. Meu Deus. Fala assim, não subestime o poder de uma historinha. Sabe por quê? Porque essa historinha ela é tão simplesinha, mas o Espírito Santo ministra no seu coração, você vai embora com essa historinha. E aí, amanhã você vai ter oportunidade de fazer algo muito parecido. Semana passada nós ministramos na célula, sabe o quê? Uma lição sobre o bom samaritano. Quem lembra? Quem recebeu essa lição lá? Então nós recebemos a lição do bom samaritano. Aí o que acontece? O Júnior da Sheilinha estão ali, mais Lourenço, ele estava contando para a gente que aconteceu com ele igualzinho à história. Ele estava saindo, encontrou com um cara caído, e muitos já tinham passado ali, sabe? E tinham feito pouco caso do cara, não tinham ajudado ele. E ele falou que estava com um valor no bolso, ele pegou e olhou, e era pouco valor, segundo o que ele contou. Ele falou, mesmo assim, ele deu o cara e não continuou onde ele estava indo, mas ele voltou em casa, pegou mais ajuda e liberou na vida daquele homem. Então fique atento, o que tem saído aqui desse altar durante esses dias, nessas ministrações, não são palavras soltas ao vento, tem sido ministrações do Espírito Santo, que tem achado lugar no nosso coração, que tem feito, sabe o que? Nós saímos de apenas ouvintes, mas praticantes do que nós temos aprendido. Então, fala com o seu irmão assim, fica atento, fica ligado, recebe aí, amém, glória a Deus. Essa parábola que nós lemos aqui, ela não só mostra como Deus é generoso, mas sabe, ela nos ensina a entender como nós recebemos de Deus e como Deus entrega aos outros. Ela é muito interessante. Sabe por quê? Preste atenção numa coisa. Nós só vamos entrar no céu, ganhar a nossa salvação, não é baseado no que nós merecemos, mas é baseado na generosidade de Deus. A salvação ela chega até nós através da generosidade de Deus. Assim como aquele empregador, aquele patrão, ele sai várias vezes e algo interessante acontece ali, que o Espírito Santo ele ministrou no meu coração, sabe o quê? Ele procurava trabalhadores para a vinha dele. Fique atento, que o Espírito Santo ele vai ministrar, sabe o que? No seu coração,
que a vinha, ela produz vinho. Vinho simboliza, sabe o quê? Alegria, e ele simboliza também o mover de Deus. Então, quando nós temos aqui o pão e o vinho, nós temos pão, palavra de Deus, e o vinho, mover do Espírito Santo. O que acontece aqui, então? Um convite a alguns trabalhadores a gerar um mover do Espírito Santo. Vocês entenderam? Glória a Deus. Então preste atenção que esse convite, ele é estendido a nós. Nós recebemos todos os dias o convite do trabalhador, do dono, do empregador, do dono da vinha, a fazermos o quê? A participarmos daquilo que ele tem gerado, do mover do Espírito Santo na nossa geração, nesse tempo, nesse mundo que nós estamos vivendo. Fala assim, não é na outra geração, é nessa. 3 pontos que nós vamos aprender aqui rapidinhos com essa parábola. Deus é generoso com todos. Deus trata todos de igual modo. Todos aqui no texto, eles eram trabalhadores. Todos estavam ociosos. Não responde a pergunta não, é só para gerar um entendimento. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Quantos ociosos nós temos aqui? Faça uma autoanálise. Vê em qual ponto que você se enquadra. E vê também se você continua feliz comigo. Preste atenção numa coisa. Deus, ele é generoso com todos. Em Romanos, no capítulo 2, verso 11, vai dizer assim: pois em Deus não há parcialidade. Gálatas 3, 28 vai dizer: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Quer mais um? Atos dos Apóstolos 10, 34 vai dizer assim: então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Meu Deus do céu. Todos os trabalhadores, eles concordaram em receber o que Deus deu. Sabe, os primeiros então, Deus disse para eles: vou acertar com vocês, vocês estão contratados, 1 denário. E a vida dos trabalhadores naquela época não era fácil. Eles iam para uma praça e ali eles ficavam à espera de alguém que estivesse procurando por trabalho. E ali eles ficavam, e às vezes passavam o dia todo e iam tristes para casa, levar a notícia de que não foram contratados nesse dia. Eles eram diaristas. E esses aqui, quando chegaram lá na primeira hora e foram contratados pelo empregador, combinado não é caro. Não tem esse ditado? Combinado não é caro. O empregador combinou com eles. Certo? Salário acertado? Aceito? Aceito. Então fechou. Foram para lá trabalhar. Mas aí acontece aquelas idas, aquelas voltas do empregador na praça, lá no mercado. E ele faz o quê? Ele recruta mais trabalhadores em horários totalmente diferentes. Meu Deus. Ninguém foi tratado injustamente, porque Deus, ele cumpre as promessas dele. O nosso Deus, ele é fiel, ele cumpre as promessas para nós. Temos aqui pessoas diferentes e promessas e palavras foram liberadas aqui. Cada um aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida, cada um tem uma palavra de Deus para a sua vida. Aguarde que ela vai se cumprir. Deus, ele não é homem, sabe, para que minta, sabe? Deus, ele cumpre todas as promessas, ele não nos trata de maneira diferente. Sabe? Todos aqueles trabalhadores, queria que você guardasse isso. Eles iam para lá para trabalhar, para receber o salário, mas receber o salário não era para
ficar para eles. Todos eles tinham famílias, todos eles tinham alguém para levar aquilo que eles recebiam do empregador. Preste atenção nisso, que é importante também. Ponto 2, vamos lá. Nunca reclame da generosidade de Deus para com a outra pessoa. Olha, vamos lá no verso 11 de novo. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Meu Deus, o que aconteceu? Como assim? Eu fui contratado, eu estou trabalhando aqui desde cedo, esse cara chega agora e está recebendo o mesmo que eu? Sabe? Por que temos essa velha mania de pensar, às vezes, que nós somos melhores que os outros? Porque, às vezes, nós não nos alegramos com aqueles que se alegram? Porque nós temos o péssimo hábito de olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão e eu dizer assim: poxa, eu merecia mais do que ele. Essa parábola, ela nos ensina que Deus é generoso, que Deus nos dá, mas ela nos ensina também a entender quando Deus dá para o nosso irmão, a maneira que Deus, sabe, faz na nossa vida. O problema, sabe, o problema não estava no empregador. O problema não era o empregador ter chamado pessoas em horário diferente. Fala assim, o problema nunca está em Deus. Sabe, o problema estava nos trabalhadores que invejaram aquilo que o outro recebeu. E sabe, e é tão forte que no verso 13, quando eu falei para vocês guardar a palavra amigo, né? No verso 13, quando ele fala assim, mas quando ele foi questionado sobre o valor que tinha recebido, mas o proprietário respondendo disse assim a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Essa palavra amigo aqui, no original, ele tem um sentido mais ou menos assim: ei, espera lá, amigão, não é isso não, eu não te paguei aquilo que eu combinei, por que você está de olho naquilo que o seu irmão está recebendo? É como se ele dissesse assim: recebe e vai feliz. Preste atenção na graça que você tem recebido de Deus. Fala assim comigo: foque na graça e na generosidade de Deus. E aí, se nós olharmos para o nosso irmão, é para olhar com um bom olhar, com um olhar de generosidade, com um olhar de alegria, com um olhar de compartilhar com ele, sabe, dizer para ele assim: que bom que você tem sido abençoado, meu irmão. Ah, meus irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? Porque só um coração generoso consegue se alegrar quando outros se alegram. Só um coração generoso consegue ficar feliz quando vê o outro recebendo. Só um coração generoso. E isso, sabe o que é isso? Isso é fruto da presença do Espírito Santo na sua vida. Não adianta que nós não vamos ser generosos por nós mesmos. Esquece. Nós somos ruins, maus, péssimos. É só com Jesus, é só com o Espírito Santo que nós melhoramos. Fala assim: o Espírito Santo te capacita a ser generoso. Agora responde aí para você mesmo, não precisa de responder em som audível. Eu fico feliz em receber a generosidade de Deus, mas fico triste quando eu vejo Deus abençoando alguém? Autoanálise agora, em 3 segundos. Eu fico feliz em receber a generosidade de Deus, mas eu fico triste quando eu vejo Deus abençoando alguém? Preste atenção, meu irmão. Aqueles ali, preste no versículo 9, vai falar assim, vindo os da hora 1/10, quando o dono da vinha, ele libera o pagamento, ele fala assim:
traz aqueles que vieram por último. Poderia ter sido diferente. Ele poderia falar assim: traz aqueles que estão aqui desde cedo, e eles vão receber o salário deles e vão embora felizes da vida. Eles não vão nem ver quanto que os outros receberam. Prestou atenção? Como o ensino de Jesus, ele é proposital. Sabe por quê, meus irmãos? Preste atenção, porque não é sobre o que os olhos veem e o coração não sente. Porque no reino de Deus os olhos podem ver, mas nós devemos guardar o nosso coração. Porque do nosso coração procede as fontes da vida. Então no reino de Deus os valores são invertidos. No reino de Deus, os seus olhos podem ver, mas você precisa guardar o seu coração. Porque se você não guardar o seu coração, vai acontecer o quê? Você vai começar a invejar, a desejar. Você vai dar lugar para o contrário da generosidade. Você vai tomar conta do seu coração a ganância. E você vai querer mais e mais e mais. E quando você vê que aquela fome que você tem, querer mais e mais e mais, não está sendo saciada, você começa a olhar para a vida do seu irmão e vai começar a desejar aquilo que ele tem. Fala assim: quem olha para a generosidade é grato e nunca reclama. Preste atenção, não fica bravo comigo não, mas enquanto nós tivermos ciúmes da generosidade de Deus na vida das pessoas, nós nunca vamos usufruir do efeito dessa generosidade na nossa vida. Fez o download aí? Pegou? Enquanto nós tivermos ciúme, gente, isso é muito forte, do efeito da generosidade de Deus na vida do meu irmão, nós não vamos usufruir, cara, daquilo que Deus está nos liberando, porque Deus está te dando tanta coisa aqui, mas você está olhando lá. Deus está assim: ei, amigo, lembra do amigo ali do texto? Ei, amigo, para com isso, amigo, olha porque eu tenho te dado, tenho sido tão generoso com você, para de ter ciúme daquilo lá, foca aqui, meu filho, olha aqui que eu estou te dando, preste atenção. Jesus. Enquanto eu estava construindo esse sermão, me veio um pensamento na mente, cara, e é muito forte. Por alguns instantes eu pensei assim, sabe, por que Deus não nos permite ter acesso ao livro da vida? Deus, o Espírito Santo revela tanta coisa para nós. Às vezes eu faço umas perguntas assim para o Espírito Santo, sabe? Por que ele não permite nós olharmos lá as pessoas que estão salvas, né? Seria tão legal, o meu avô, orei tanto por ele. Espírito Santo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro da vida, deixa eu ver se foi tudo bem com ele, se ele foi salvo, né? Aí, cara, seria muito legal, né? Seria nada. Sabe por quê? Aí veio a resposta, né? Aí agora vocês apanham junto comigo, porque doeu aqui, agora dói aí. Aí o Espírito Santo falou assim: nós não temos acesso ao livro da vida, porque se nós tivéssemos acesso, nós correríamos o grande risco de ver o nosso nome sendo apagado dali. É muito forte. Sabe por quê? Assim como aqueles trabalhadores, a gente ia ficar julgando. Fulano aqui? Como assim? Não merece estar aqui não. Olha lá, semana passada lá morreu, esses dias eu vi lá que ele estava aprontando. Irmãos, nós só conseguimos ter um coração generoso quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Doeu aí? Doeu aqui também. Vamos lá, caminhar para o final. Mais uma coisa que a gente pode aprender, sabe o quê? Com essa parábola, o que nós temos feito com a generosidade que Deus tem nos dado? Preste atenção numa coisa: de graça receber e de graça dar. Deus, ele é muito generoso, não é pouco generoso conosco não.
Deus é muito generoso. E Ele, às vezes, trabalha na nossa vida de 3 maneiras. Ele trabalha ou age direto na sua vida. Pegou? Trabalha direto na sua vida. Ele trabalha na nossa vida através da vida de outras pessoas. São aqueles homens e mulheres que Ele coloca na sua vida, sabe, para nos fazermos melhor, para nos esticar, para nos discipular, para nos confrontar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? São aqueles homens, aqueles homens e mulheres que a gente olha para ele, pode se espelhar, fala assim: você é uma referência para mim. Então, Deus trabalha direto na nossa vida. Deus trabalha na nossa vida por tabela, né? Através da vida de outras pessoas. Mas Deus trabalha na vida das outras pessoas através da nossa vida. E aí está o segredo da generosidade. Sabe por quê? Porque nós não retemos nada. Nós não podemos reter nada. Tudo que nós recebemos de Deus é para quê? Para liberar. Porque nós somos generosos e nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, quanto mais nós andamos com ele, mais parecido nós ficamos. Meu Deus, e isso é muito forte. Quanto mais nós andamos distante dele, menos parecido nós ficamos. Preste atenção, que isso é forte. Lembra da passagem que diz assim: meu Deus, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. O ganancioso, ele não pensa em outra coisa. O ganancioso, ele é corrupto. O ganancioso, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Então, fala assim comigo: o ganancioso é parecido com o diabo. E o generoso é parecido com Jesus. É só nós escolhermos que lado nós queremos estar. E é fácil de escolher, né? Meu Deus. Tudo que Deus te dá é para ser estendido para os outros. Isso é generosidade. É tudo. Preste atenção, eu estou falando tudo. Nós não estamos falando só de dinheiro, mas estamos falando também de dinheiro. Preste atenção. Nós vamos ver muito falar aqui sobre o tzedakah, né? Nós estávamos comentando lá no sábado sobre o tzedakah, que é o princípio que o judeu tem, cara, de separar algo, não do dinheiro dele, que ele acredita que o dinheiro é dele, mas é o dinheiro de Deus, que está em posse temporária dele. Preste atenção, e ele entende. Eu estava compartilhando com o pastor Vitor esses dias. É tão forte a prática do tzedakah na vida deles, que eles entendem, se praticam o tzedakah na vida de alguém, isso pode livrar da morte. E eu fui pesquisar, eu vi um testemunho de um judeu que entrou, ele estava correndo para a congregação lá, para fazer a oração dele lá, e ele entrou num táxi de um árabe. E aí, quando ele viu na correria, entrou no táxi do árabe, ele falou assim: deu ruim, né? Ele falou: deu ruim agora, e agora? O que eu faço? Aí ele foi seguindo, e aí de repente o árabe começou a falar com ele assim: talvez foi o último dia que você viu sua família. Aí o cara falou: rapaz, o que é isso? Aí ele tomou a direção contrária aonde o judeu estava querendo ir. Ele estava indo para um território onde o judeu não podia ir. Ele falou assim: se eu fosse você, já ia acertando as suas contas aí com Deus. E o cara foi ficando cada vez mais apertado. Aí ele lembrou e falou assim: Deus, estou lembrando aqui o princípio do tzedakah. Tzedakah, quando praticado, ele livra da morte. Aí ele rapidamente, no banco de trás do táxi ali, ele fez uma oração a Deus, falando: Deus, eu te peço perdão, porque eu posso ter negligenciado o princípio do tzedakah. Eu deixei de ofertar na vida de alguém, mas eu te peço, sabe o quê? Condições. Eu te peço uma oportunidade para que eu possa fazer isso. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele olha para o motorista, o motorista disse para ele assim: não vai ser hoje não, tá? Virou o carro
e voltou em direção que ele queria ir, primeiramente. Gente, é muito forte esses princípios. Eles levam isso muito a sério. Sabe? É praticamente impossível de eu provar da generosidade de Deus sem que eu estenda isso a outros. Muitas vezes vou ter que mexer no meu bolso, outras vezes eu vou mexer no meu tempo, na minha agenda, outras vezes eu vou mexer, sabe, na minha mentalidade. Você precisa a quebrar uma cultura que eu tenho, que me atrapalha, que me bloqueia, que me impede de crescer. Todos os trabalhadores da vinha, eles tinham o objetivo de trabalhar e levar para alguém. Fala assim, não é sobre nós. Vou contar para você rapidinho, nós estamos caminhando para o final aqui já, estou de olho no tempo, o relato de Aristides. Aristides foi um cristão que viveu lá no século II, lá no meio da igreja primitiva. Só um trechinho do relato dele. Fala assim, ele contando como que era a prática de vida dos primeiros cristãos, como que aqueles cristãos viviam. Preste atenção. Quando um escravo ou um mendigo precisa de ajuda, ele falando sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos ali. O que acontece no meio deles? Quando um escravo ou mendigo precisa de ajuda, eles jejuam 2 ou 3 dias e lhes dão a comida que havia preparado para si mesmo. Prestou atenção? Porque acham que ele também deveria estar alegre, pois foi chamado para ser alegre tanto quanto eles. Isso é muito forte. Quando eles descobrem que tem alguém no meio deles que está sem nada, está passando fome, sabe o que eles fazem? Não divide. Gente, olha a intensidade. Não divide não, eles fazem jejum por 2 dias e entrega ali, porque aquela pessoa, ela merece ser feliz, assim como eles estão sendo. E sabe o que? Eles agradecem ainda a pessoa pela oportunidade de essa atitude, ele está sendo abençoado. Então ele foi abençoado por essa atitude. Então, além deles darem, fazem o jejum, ainda agradece a pessoa. Obrigado por você ter me permitido que eu fosse abençoado a tal ponto de ter feito isso. Então é algo que mexe, sabe, com a nossa cultura. Lembra que eu falei no início? É algo que faz nos repensar nossas maneiras de viver e pensar a vida, sabe? Quando nós entramos no reino de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Os valores do reino de Deus, eles são de cabeça para baixo. Lembra? Os últimos serão os primeiros. Nós acabamos de ler nessa parábola agora. O menor será o maior. Os valores são totalmente invertidos. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele está, sabe, convocando trabalhadores, sabe, para trabalhar na obra dele. Essa vinha, nada mais, nada menos sabe o quê? Que o mover de Deus no nosso tempo, o mover de Deus nessa terra. Mas e nós? Nós vamos aceitar o contrato? Sabe, esse valor aqui, combinado aqui, 1 denário. 1 denário selou o contrato. O nosso contrato foi selado por um preço muito mais alto do que 1 denário. O nosso contrato, ele foi selado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E sabe, é onde eu pego e digo assim para Ele todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu queria te convidar a colocar de pé nesse momento. O reino de Deus é um lugar de trabalho, meus irmãos. O reino de Deus não é um lugar de nós estarmos ociosos, e só tem o trabalho no reino de Deus aqueles que aceitam o convite do dono da vinha. Vinho, mover de Deus,
pão, palavra. Se a vinha já era o vinho, você está sendo convidado, juntamente comigo, a trabalhar no mover de Deus que está acontecendo na nossa geração. Os meninos estão preparando uma música ali. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Agora não é hora de olhar para o lado. Feche seus olhos agora. Agora é você e o Espírito Santo. Um dia, todos nós, sabe, nós seremos chamados a prestar contas a Deus. Tá certo que nós vamos ter a nossa recompensa, sim. Mas a nossa recompensa, ela vai ser entregue a nós de acordo com a resposta, a generosidade da qual nós temos recebido de Deus. E eu queria te perguntar, você com os olhos fechados, como você tem respondido à generosidade de Deus na sua vida? Como você tem respondido à generosidade de Deus na sua vida? Aleluia. Ah, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui com os nossos corações ensináveis. Aleluia. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é tua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Tu és bem-vindo.
nosso Deus, um pai que um dia olhou para a criação dele, percebeu que tinham sido estavam longes, tinham sido desviados do propósito dele, e ele manda o teu filho Jesus morrer por nós. E aí esse filho Jesus vem aqui, nos deixa tantos ensinamentos, e quando ele é assunto aos céus, ele nos deixa quem? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo também, não menos generoso, mas de igual forma, diz assim: eu quero morar em você. Você agora é minha casa. E nós só devemos aceitar o convite e dizer: pode entrar, a casa é sua. Pode morar aqui, aleluia. Sabe, Deus quer gerar alguma coisa aqui nessa noite, e é sobre mentalidades. Preste atenção. Algumas mentalidades estão sendo renovadas aqui nessa noite, outras estão sendo recebidas fresquinhas pelo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que muitas vezes anda se relutando contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele tem pedido para que você estenda toda a generosidade que tem sido alcançada na sua vida, que Ele tem te abençoado e você tem relutado. Ele tem trazido a você algumas pessoas para que você interceda por elas, para que você ore por elas, mas você tem feito o quê? Negligenciado a voz do Espírito Santo em você. Ele tem lembrado você todos os dias de pessoas que você precisa falar do amor de Jesus, estender a salvação que você recebeu, mesmo sem merecer, e você tem negligenciado ao ouvir essa voz. Ele tem falado para você: estenda a sua mão, financeiramente falando, àquela pessoa, e você tem achado que isso é coisa da sua cabeça. Uma mentalidade nova está sendo liberada, sabe, sobre nossas vidas nessa noite. E Deus, nós queremos sim receber. Espírito Santo de Deus, eu te peço que tu possas tocar em cada coração aqui, Espírito Santo. Nós queremos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nunca queremos ser apenas ouvintes ou ficarmos aqui assistindo nada, mas nós queremos sim participar da construção da vinha, do mover do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem feito. Nós queremos estender a tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. A Tua essência, Pai, é o amor, e como nós temos sido cobertos por esse amor. E nós queremos mais, sim, mais, Deus, mas não para ser aqueles acumuladores que retêm tudo. Nós queremos aprender contigo como liberar, Pai. Nós queremos ter mais amor pelas pessoas, nós queremos sentir mais compaixão pelas pessoas, nós queremos ser cada vez mais, sabe o que? Generosos com as pessoas, Pai. Nós queremos ser cada vez mais misericordiosos. Mas nos afaste, Deus, em nome de Jesus, de toda a maldade do coração, de toda a ganância, Pai, de todo olhar mau, de todas as vezes, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós olhamos e não fomos capazes de nos alegrar com aqueles que se alegravam. Nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que o nosso irmão chegou até nós contando uma bênção, e o coração dele estava feliz, e nós fomos incapazes de sorrir com o nosso irmão. Nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, todas as vezes que nós negligenciamos a sua generosidade e nós não fomos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado, mas nós tiramos o foco daquilo que o Senhor tanto tem nos abençoado e começamos a desejar aquilo que o nosso irmão tem. Ah, Jesus, nos perdoa. Como nós somos ruins, como nós somos péssimos sem o agir e o guiar do Teu Espírito Santo, sem a Sua consolação. Ah, Espírito Santo,
nós pedimos que nessa noite nós possamos sair daqui muito mais generosos do que nós entramos, Pai. E realmente, Deus, que essa série ela esteja mexendo com cada um de nós, Pai. Mexendo nas nossas estruturas, mexendo nas culturas que nós não apenas aprendemos, mas nós passamos adiante. Deus, que essas palavras que estão sendo ministradas nos ensine a entender melhor a Tua graça, Deus. E entender que não é pelo que nós fizemos, não é por nada que nós vamos fazer, que nós vamos ter acesso a essa graça, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus,